Olá, Motolama na área. O Rally Paris-Dakar, por conta de toda a rolação que é o Rally, ele rende histórias que vão ser contadas nas próximas gerações. Algumas histórias hilárias, outras decepcionantes. E uma dessas histórias aconteceu na edição de 1987, onde a Cagiva, que é da onde a Grazi tirou as motos, resolveu fazer uma moto para vencer o Rally Paris-Dakar. Mas acabou perdendo a prova nos últimos 20 quilômetros. Nessa época, a Cagiva estava começando a despontar como um grande fabricante de motocicletas. Apesar de fundada em 1950, ela só entrou no mercado em 1978 com a compra da Aermac, que era a fabricante da Harley-Davidson na Itália. Só para lembrar dos mais velhos, essa Aermac foi a mesma que fabricava as Motovi que eram montadas aqui no Brasil no final da década de 70. E os caras continuaram fabricando as Harley-Davidson com o nome de Cagiva durante algum tempo. E nesse embalo, a divisão off-road da Cagiva começou a ganhar importância e fabricou umas motos bem decentes. E com o início do Rally Paris-Dakar, os caras se animaram a participar. Nos anos 80, era preciso ser meio maluco para participar do Rally Paris-Dakar. Não existiam os modernos sistemas de navegação, as equipes de apoio eram muito limitadas, com carro comum adaptado para fazer o rally e andar na areia. Andar no deserto era uma aventura que envolvia muitos riscos, tanto físicos quanto mecânicos, principalmente de moto, porque você poderia ficar sozinho e a pé, literalmente, no meio do deserto. Em 1986, o Thierry Sabine veio a falecer num acidente de helicóptero durante a organização da prova. Mas mesmo assim, o evento continuou crescendo. E já no ano seguinte, 1987, o Rally Paris-Dakar estava maior do que nunca. A maioria das equipes e pilotos eram franceses. E em toda a França, pessoas que não tinham nenhum interesse em automobilismo sentavam-se à noite em frente à televisão para ver a ralação dos pilotos no meio do deserto. E é nesse contexto que surge uma das grandes rivalidades do Rally, o Huberto Oriol pela Cagiva e o Cyril Neveu pela Honda. Hoje vamos contar como uma árvore mudou o resultado do Rally nos últimos 20 quilômetros. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de Rally Enduro e nas horas vagas editor do Motolama. O mundo do motociclismo é repleto de histórias bacanas. E para curtir essas histórias, mentiras ou não, verifique se está inscrito no canal do Motolama, dê o like para mais gente acreditar que estamos falando a verdade e compartilhe nas suas redes sociais para que mais gente possa conhecer os causos. Valeu! Antes de entrar no assunto, quero lembrar dos dois eventos que terão aqui em Carvalhos. 30 de agosto, Classic Enduro Tour, com trilha e exposição de motos clássicas, e no dia 13 de setembro, encontro de motos com muito rock and roll, comidinhas e conversa fiada. Te espero lá! Em 1985, a Cagiva, que tinha acabado de comprar a Ducati, resolveu fazer uma moto para entrar no Rally e vencer. Para isso, eles fizeram a Elefante 850, caracterizada pelo seu enorme tanque. O motor de 2 cilindros refrigerado a ar fornecia 80 HP e atingia 185 km/h. Apesar da BMW ter sido a primeira a usar um motor boxer de 2 cilindros no Rally Paris-Dakar, a Cagiva resolveu estabelecer novos parâmetros para as motos de rally. Eles pegaram o motor da Pantac 500 e arrombaram para 850. O motor era estreito e descomplicado, ideal para andar na África. O brinquedo era incrível. Tinha 80 HP, dava mais de 180 km/h, pesava 220 kg, com um tanque de 60 litros, que dava uma autonomia de quase 570 km. Mas em 85 e 86, por falta de confiabilidade da moto, eles só arrumaram experiência. E em 87, a Cagiva foi com tudo. E ela foi porque acreditava que podia vencer. Mas a Honda também estava nesse negócio para vencer. E desenvolveu a NXR 750, que futuramente ia inspirar a Africa Twin. Também bicilíndrica, a moto da Honda tinha 75 HP. E com apenas 185 kg seco e 240 com todos os líquidos, ela atingia a velocidade máxima de 175 km/h. Mas voltando à rivalidade entre o Huberto Oriol e o Cyril Neveu, os dois eram completamente diferentes. O Oriol era alto, bonitão e burguês, pelos conceitos da época.
Diziam até que era parente do Charles de Gaulle, só que faltava nariz. O Oriol era um ferrenho competidor que fazia tudo que fosse legal para vencer a prova. Conta a história que na época os pilotos tinham que pagar pelo abastecimento enquanto abasteciam. E para isso tinham que levar a grana. O Oriol levava notas grandes para acenar para os frentistas a possibilidade de uma grande gorjeta. E com isso ganhava lugar na fila e saía antes. Esperto. Neveu, por outro lado, era baixinho, franzino e humilde. E tinha um linguajar meio esquisito, mesmo em francês. E, obviamente, não falava nada de inglês. Mas, no final das contas, os dois tinham o que precisava para ficar na frente da classificação. Quando os dois estavam na briga, o resto era figurante. Neveu venceu as primeiras edições 79 e 80 com uma Yamaha XT500 e voltou a vencer novamente em 82 com uma Honda XL600. E o Oriol venceu em 81 e 83 com a BMW R80 GS. E eu não poderia deixar de falar do nosso parceiro, a Harley Rider. Os caras fazem tudo o que você precisa para carregar seus bagulhos nas suas longas viagens. Desde bolsas para ferramenta até alforje que cabem de tudo. E tudo fabricado em material de altíssima qualidade. Visite o site dos caras que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que vai te ajudar e muito na sua viagem. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E tem mais. Se quiser ganhar inteiramente grátis um desconto, clique no link que está na descrição e use o código MOTOLAMA5. Aí você terá 5% de bônus. Assim é mole. A entrada da Cagiva na brincadeira era como a história de Davi e Golias, onde os pequenos fabricantes europeus enfrentavam os gigantes japoneses. E para isso a Cagiva escolheu o Oriol pela sua garra em vencer. O contrato entre a Cagiva e o Oriol era em torno de $1 milhão, uma grana preta para a época. E no dia 1º de janeiro de 1987, eles deram a largada em Paris, partindo rumo aos 12.226 quilômetros até Dakar, no Senegal. De cara, o Oriol venceu 4 etapas na primeira metade do rally, se distanciando dos outros pilotos. Mas daí, na 7ª etapa, a organização tinha explicado que ia ter uma vila onde a navegação era meio atrapalhada. Com isso, um por um os pilotos foram se enrolando com o roteiro. E começaram a formar bolinhos de pilotos, indo em todas as direções, e o Neveu inclusive. Isso me lembra da Independência. Mas o Oriol ficou parado e prestando atenção onde é que eles estavam indo e aonde que eles não estavam indo. E resolveu arriscar onde ninguém estava indo. Eureka! Se deu bem. E disparou mais ainda na liderança da prova. E para piorar, o Neveu se enterrou numa piscina de areia fofa, enterrando a moto até o banco. E isso deu mais vantagem ainda para o Oriol. Na chegada da especial, o Oriol, que era brother do Neveu, ficou em pé esperando mais de 1 hora até que o Neveu chegasse. Com isso, o Oriol começou a sentir o gostinho da vitória que parecia óbvia. E ele até podia relaxar um pouquinho na pilotagem. Mas uma das regras primordiais do rally é nunca subestimar seu concorrente. Principalmente se esse concorrente auxilia o Neveu. Numa das últimas etapas do rally, o roteiro acompanhava uma estrada de ferro que leva minério de ferro na Mauritânia até o litoral. E nesse trecho, o Neveu acelerou tudo o que sabia e o que não sabia para tentar recuperar o tempo. Estamos falando de velocidades acima de 160 km por hora, e isso na areia, brother, é complicado. Por outro lado, o Huberto Oriol, que vinha mais ou menos frouxo, achou tudo quanto é prego que tinha no caminho, e começou uma sequência interminável de furar pneu. Com isso, a diferença de mais de 1 hora estava se evaporando. Com a furação constante do pneu, depois descobriu-se que era por causa do raio mal colocado, a diferença caiu para 12 minutos. Com isso, tanto o Oriol quanto o Neveu começaram a andar muito forte e se arriscar além do razoável. Ele já estava isolado do restante dos pilotos e qualquer errinho podia dar ruim para qualquer um dos dois. Por outro lado, se tudo desse certo, a vitória estava na mão para qualquer um dos dois. Afinal, 12 minutos no Dakar é nada. Com isso, a disputa se resumiu à velocidade pura. E a Cagiva não vinha fazendo feio para a Honda. Afinal, tinha mais potência e velocidade final maior. E na penúltima etapa,
O piloto da Honda, o Neveu, fechou a etapa na liderança. Na chegada, o Neveu ficou contando os minutos, ansiosamente esperando a chegada do Oriol para saber se tinha melhorado a diferença entre os dois. No entanto, o Oriol não aparecia. Com o tempo passando, a ansiedade do Neveu aumentava. Nisso chegou o piloto avisando que tinha ajudado o Oriol a se levantar após o acidente. Até que de longe se ouvia o ronco da cajiba chegando. Mas o ronco era diferente, prenunciando que alguma coisa estava errada. Era o som do Oriol derrotado. Faltando 20 km para a chegada da especial, ele errou uma curva e, na tentativa de voltar para o roteiro, ele foi passar entre duas árvores, só que a moto não cabia entre as duas árvores e ficou engastalhada, ejetando o Oriol longe da moto e com isso quebrando os dois tornozelos, sendo um com fratura exposta. E isso tirou ele definitivamente da prova. Por sorte, um outro competidor ajudou ele a subir novamente na moto. Ele estava determinado a chegar rodando, mas não tinha como trocar de marcha nem acionar o freio traseiro. E para piorar, estava com muita dor. E declarou chorando: "O Cyril é muito forte e eu estou com muita dor." Com isso, Cyril Neveu venceu o rally. Mas foi uma vitória muito amarga, pois o seu rival estava precisando de ajuda médica. Esse dia ficou conhecido como o dia que a disputa foi longe demais. Alguém tinha que vencer o rally. Infelizmente, fui eu. O Oriol ficou tão desolado com o resultado que prometeu nunca mais correr de moto. E fiel à sua palavra, o Oriol nunca mais correu de moto, mas voltou a correr de carro e foi o primeiro piloto a vencer nas duas categorias, tanto de moto quanto de carro, em 92, com o Mitsubishi Pajero. E a vitória de Cyril Neveu em 87 também foi sua última. Ambos, Oriol e Neveu, foram para a organização do evento. A Cagiva continuou na luta, mas só conseguiu vencer mesmo com a desistência da Honda. E a partir de 89, o principal piloto da Cagiva era o Ed Orioli, que já tinha vencido em 88 pela Honda. Mas só em 1990 que o Ed Orioli conseguiu vencer a prova, e venceu novamente em 94. Em 2012, a FIM concedeu ao Huberto Oriol o título de lenda do motociclismo. Essa etapa de 87 do Rally Paris-Dakar será conhecida na história como a que foi mais disputada, e não é para menos. Inclusive, já que estamos falando de Rally Paris-Dakar, eu ganhei o livro de um brother, Race to Dakar, Corrida para Dakar. O livro é um documentário que conta a história de Charlie Boorman, que resolveu correr o Paris-Dakar, e ele relata todos os preparativos e as agruras durante o rally. Vale a pena a leitura. Então é isso. Um abraço, até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas